Continuando o assunto do tecido ósseo, aqui nós vemos algumas características da matriz óssea. A matriz é constituída por uma parte inorgânica e por uma parte orgânica. A parte inorgânica corresponde a aproximadamente 50% do peso da matriz óssea, e esse constituinte é rico em fosfato e cálcio. E esses elementos formam na matriz cristais que são semelhantes à hidroxiapatita. Os íons que estão presentes na superfície da matriz têm uma capa de hidratação, ou seja, eles apresentam moléculas de água associadas a eles, e isso facilita a troca de íons entre os cristais e o líquido intersticial. Além do fosfato e do cálcio, também estão presentes em pequenas quantidades bicarbonato, magnésio, potássio, sódio e citrato. Em relação à parte orgânica da matriz, os seus constituintes são as fibras colágenas, constituídas de colágeno tipo 1, que representam a maior parte da porção orgânica da matriz. Tem também uma pequena quantidade de proteoglicanos e glicoproteínas, sendo que dessas glicoproteínas, a osteonectina, em especial, vai contribuir para a mineralização da matriz. As outras glicoproteínas também contribuem, mas a osteonectina é a mais relevante. A associação entre os elementos da parte inorgânica com os elementos da parte orgânica é o que vai conferir a rigidez e a resistência à matriz óssea. Experimentalmente, quando é feita a remoção do cálcio da parte mineralizada da matriz, o tecido ósseo consegue manter a sua forma. Porém, após a remoção do cálcio, o tecido adquire uma característica mais flexível, como os tendões. E também experimentalmente, se nós destruirmos a parte orgânica da matriz, realizando um processo de incineração, por exemplo, o tecido mantém a sua forma também, porém, o tecido fica quebradiço após a remoção dos elementos da parte orgânica. Nessa imagem, nós vemos um exemplo de matriz óssea com a presença de osteócitos alojados dentro das lacunas da matriz. Eles estão sendo indicados pelas cabeças de seta e também de um osteoclasto na superfície óssea, que é essa célula grande multinucleada. E nessa imagem vocês podem ver o aspecto da matriz óssea. Na constituição dos ossos do nosso corpo, conforme já vimos, o tecido ósseo apresenta associado a ele dois tipos de membranas de revestimento de sua superfície externa e interna, que são respectivamente o periósteo e o endósteo. Ambas essas membranas são constituídas de tecido conjuntivo e de células osteogênicas, ou seja, células que podem se diferenciar em células do tecido ósseo. O tecido que reveste a superfície externa é o periósteo, e o que reveste a superfície interna dos ossos é o endósteo. O periósteo normalmente é constituído de uma camada mais espessa desse tecido conjuntivo, conforme nós vemos aqui nesse esquema, e ele apresenta fibras colágenas e fibroblastos característicos de tecido conjuntivo propriamente dito, nas suas camadas mais superficiais, e nas regiões mais profundas, mais próximas do tecido ósseo, nós podemos encontrar células mais semelhantes às células do tecido ósseo propriamente dito. Além disso, o periósteo também apresenta fibras colágenas que penetram no tecido ósseo, e isso faz com que esse periósteo fique firmemente aderido ao tecido que ele reveste. O endósteo, por sua vez, normalmente é uma camada mais fina e apresenta células de revestimento. Essas células normalmente se apresentam como um epitélio pavimentoso simples, né? O aspecto de um epitélio pavimentoso simples, tá? É importante ficar claro que essas células, apesar de terem esse arranjo epitelioide,
são células osteogênicas, ou seja, são células que podem se diferenciar em osteoblastos e iniciar a síntese de matriz óssea e podem vir posteriormente até se diferenciarem em osteócitos quando ficam aprisionadas dentro da matriz. Em relação aos tipos de tecido ósseo, é importante fazermos uma diferenciação entre a classificação macroscópica do osso e a classificação microscópica, que é a classificação histológica do tecido ósseo. Quando falamos da classificação macroscópica, tratamos de osso compacto e osso esponjoso, que podem ambos ser vistos nessa figura que está sendo apresentada no slide. Na superfície da diáfise, podemos observar a presença de osso compacto e nas regiões da epífise e nas partes internas da diáfise, também podemos observar a presença do osso esponjoso. O osso compacto não apresenta cavidades visíveis e ele também pode ser chamado de osso cortical, no caso dos ossos longos. E o osso esponjoso, de forma diferente, apresenta muitas cavidades que são visíveis a olho nu e são intercomunicantes. Então, nos ossos longos, esse é o aspecto que nós observamos. Os espaços dessas cavidades que estão presentes no osso esponjoso, bem como essa região do canal medular, no caso do osso longo, é preenchido por tecido de medula óssea. Essa medula óssea pode ser vermelha, que é a medula óssea hematógena, ou medula óssea amarela. Isso vai variar de acordo com a idade do indivíduo e de acordo também com a localização e com o tipo de osso. Nessa outra imagem, nós vemos um fragmento histológico de um osso longo, onde vemos também a região da epífise do osso, a diáfise, a região da metáfise, onde podemos ver o disco epifisário, e podemos observar o aspecto do osso compacto, aqui na superfície da diáfise, bem como a estrutura de osso esponjoso em todas essas regiões do material. Nessas outras imagens, vemos também mais alguns detalhes de osso compacto e osso esponjoso. Na figura da esquerda, vemos uma imagem em preto e branco, uma microscopia de varredura, e do lado direito, uma imagem de microscopia de polarização, onde nós podemos ver também no material uma distribuição irregular das fibras colágenas, que fica representada pela intensidade diferente dos tons de vermelho, laranja e marrom nessa figura. Os ossos curtos apresentam uma estrutura central formada de osso esponjoso e a sua superfície apresenta uma capa de osso compacto. No caso dos ossos chatos ou ossos planos, que constituem a estrutura da caixa craniana, vemos essa organização com uma camada interna e uma camada externa de osso compacto e uma região central formada de osso esponjoso. Em relação à classificação histológica, ou seja, os tipos de tecido ósseo, nós observamos a presença de tecido ósseo imaturo ou primário e o tecido ósseo maduro ou secundário, que também pode ser chamado de lamelar. O tecido ósseo imaturo ou primário aparece primeiro no desenvolvimento das estruturas ósseas e também nos sítios de reparação de fraturas, e ele vai sendo substituído pelo tecido ósseo maduro. Eles apresentam a mesma constituição celular, as mesmas características de matriz, porém o osso maduro ou secundário, ou o tecido ósseo maduro ou secundário, apresenta uma organização especial em sua matriz. Nas figuras que estão apresentadas no lado esquerdo do slide, vemos uma amostra de tecido ósseo imaturo ou primário. Do lado direito, nós vemos o aspecto do osso maduro ou secundário ou lamelar, que apresenta as estruturas de sistemas de Havers ou osteons,
na sua constituição, conforme vamos ver mais a seguir.